Resumo de tudo que nós já vimos aqui no Lendo dos Evangelhos. E aí, lembra de tudo? Está assistindo os vídeos lendo o Evangelho do P1 até... Que P tá agora? Eu não sei. Mas da parte 1 até a última parte. Tem que ser um por um. Sabe? Por quê? Porque nós sempre lemos assim, o Evangelho de Mateus primeiro, depois lê o de Marcos, lê o de João, lê o de Lucas, lê o de João. Mas assim, o que está vindo primeiro em Mateus não está vindo em primeiro em Marcos. E em Lucas está vindo lá no final. E João está vindo no meio. Então, da forma que eu estou fazendo aqui, é uma forma meio que cronológica. Colocando as coisas mais organizadas. Então, se você tem dificuldade de ler os evangelhos, não consegue entender algumas coisas, simples. Acompanhe o Lendo os Evangelhos comigo, que você vai entender de forma cronológica tudo que aconteceu, do começo ao fim. E vai entender melhor um pouco, né, dessa questão. Resumindo, tudo que já passou aqui. Primeiramente, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, estava no templo fazendo suas funções de sacerdote quando o anjo Gabriel veio e falou que ele teria um filho. Esse filho seria chamado de João Batista, e ele seria o precursor do Messias. O Zacarias não acreditou muito, então ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Maria recebeu a visão do anjo Gabriel de que ela seria a mãe do Messias, da criança prometida. Ela foi até a mulher de Zacarias, que era Isabel, para poder encontrar com ela, porque ela estava grávida de um menino também, já na sua velhice. E quando ela chegou, o menino João Batista pulou no ventre de Isabel. Quando Maria chegou com o Messias em seu ventre, Maria voltou. José tentou se desfazer do casamento, porque ele ainda não havia se casado com ela, e ela já estava grávida. O anjo apareceu para José, falou que aquilo era fruto do Espírito Santo, para ele pegar ela e tomar como esposa. José fez isso. Depois o tempo se passou. Jesus, com 12 anos, foi comemorar a Páscoa junto com seus pais e acabou ficando em Jerusalém. Seus pais foram embora sem ele, mas depois voltaram, foram atrás dele, encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. E os doutores da lei, impressionados com o conhecimento de Jesus a respeito das Escrituras, de tudo sobre Deus. E Jesus falou bem assim, que eles deviam encontrar ele na casa do pai dele. Que Jesus, naquele momento que ele estava no templo, ele estava na casa do pai dele. E depois Jesus foi levado de volta para Galileia, e o tempo se passou. Chegou num tempo aproximadamente no ano 26, no 15º ano do reinado de Tibério César. João Batista, já grande, começou a pregar às margens do Jordão, pelo deserto da Judéia, pregando o arrependimento, o batismo para o arrependimento, informando que o Messias já estava próximo. Jesus, ele veio até João Batista, foi batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu com forma de pomba sobre ele, e ele orou, e o céu se abriu, uma voz como de trovão do próprio Criador dos céus e da terra falou assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Beleza? Resumimos. Agora, Jesus foi batizado nas margens do Jordão. E o próprio Criador, num ato sobrenatural, falou: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu não sei se dali naquele momento, o que acontece? Que o evento que vem depois daqui é a tentação no deserto. Eu não sei como foi, porque assim, olha aqui, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu não sei como é que foi. Jesus foi batizado, as pessoas ficaram bastante impactadas com aquela cena do próprio Espírito descendo sobre ele.
e a voz do próprio Criador falando que ele era o Filho amado, naquele momento Israel tinha um pensamento mais terreno, mais militar, de um Messias militar que libertaria Israel. Muito provavelmente pensariam, então, já que o Criador ungiu o Messias, esse que está à nossa frente, falou do próprio céu, agora é a hora de nós, junto com ele, livrar Israel do jugo do Império Romano neste momento. João Batista ele estava esperando que, naquele momento, Jesus se manifestasse ao mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus saiu dali naquele momento. Não começou seu ministério de fato ali naquele episódio. O texto diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Várias vezes nós encontramos o Espírito levando pessoas. E assim, há casos em que a pessoa está em necessidade e é levada pelo Espírito, ela aparece em outra, assim, quase que imediatamente. Como se fosse um teletransporte. É algo sobrenatural, algo divino. Não cabe a nós explicarmos o que seja isso. Mas o que eu não sei é se aconteceu isso com Jesus nesse momento, quando ele estava lá batizando. Se ele foi transportado pelo Espírito mesmo, ou simplesmente inspirado no Espírito Santo, ele foi embora daquele lugar onde João Batista estava pregando e foi ao deserto. Mas enfim, o fato é que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tá aí, apareceu o inimigo. Geralmente ele fica bem escondido, né? Mas aqui ele apareceu escancaradamente para o próprio Messias. Era uma questão assim de ser resolvida. Por exemplo, já tem aquela questão assim: eu sou o chefe da empresa, aí está tendo um problema com um dos clientes. Aí, quando o problema é pequeno, eu mando um funcionário ir lá resolver o problema. Mas se o problema é grande, eu não mando funcionário nenhum. Eu mesmo, dono da empresa, vou lá. E acontece. Era o próprio Messias que estava aqui no deserto neste momento. Então, não bastaria nenhum demônio ou um simples demônio. O próprio líder de todos eles, o diabo, ele mesmo foi até lá. Que ele sabia muito bem quem era Cristo. Ele lembra muito bem de Cristo lá no céu, quando ele ainda era aquele querubim que andava pelas pedras afogueadas, aquele que quis tomar o trono de Deus. Tá. Se encontram lá no deserto, já passou 40 dias, Jesus teve fome. E ele diz o seguinte: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele sabe muito bem que ele é o Filho de Deus. Mas ele sempre vem com ser, princípio da dúvida. No começo, no Éden, lá no Gênesis, os nossos primeiros pais já estavam alimentados, não estavam com fome. Mas a pergunta dele é sempre duvidando. É isso mesmo que Deus disse? Não comam de toda árvore? É isso? Sempre pondo dúvida. Então, da mesma maneira que o homem foi tentado no começo, estando de barriga cheia, Cristo, estando de barriga vazia, tentado da mesma maneira. 40 dias depois, já provavelmente tendo alucinações,
causa da fome. E ele vem e fala: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E no versículo 4 Jesus responde. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá vendo? A arma para vencer o maligno é justamente essa. Está escrito. Como você vai vencer o maligno se você não conhece o que está escrito? Quando ele vier com a tentação, você tem que dizer: está escrito. Se você não entende, se você não lê, como é que você vai dizer está escrito? Ele vai te derrubar, com certeza. Primeira batalha finalizada aqui. Aí vem o segundo assalto. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E agora, o tentador ele já mudou a estratégia aqui. Ele viu que a arma de Jesus está escrito, as escrituras. Então ele utilizou as escrituras também. Fora de contexto, é claro. Mas utilizou. Levou Jesus lá para Jerusalém, não é? Lá para o templo. Colocou ele lá na parte mais alta, no pináculo do templo. E falou: joga-te daqui de cima. Porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito e eles o segurarão. Resumindo. Está fora de contexto. Aí Jesus lhe responde. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Perdeu mais uma vez. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes o inimigo conhece as escrituras também. E ele tenta utilizar as escrituras ao seu favor, utilizando texto fora de contexto para tentar te desviar. Mas se você for um sincero estudante das escrituras, você também poderá fazer como Cristo fez. Também está escrito. E assim vencer o maligno. Tá. Acabou? Não. A batalha aqui ainda continua. O tentador ele está super nervoso aqui. Depois, versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. É a mesma coisa que ele tentou fazer quando ele ainda era um anjo do Senhor, há muito tempo atrás. Tentou fazer com que roubar a adoração que é unicamente devida ao Criador. Ele tentou roubar essa adoração para si. Ele quis usurpar o trono do Altíssimo. Ele sempre tem isso. Ele quer ser adorado. Ele quer ser venerado. E ele diz uma coisa interessante aqui. Ele mostra todos os reinos do mundo, tudo que o mundo pode oferecer, tudo aquilo que é tentação, glória, dinheiro, poder, posses, ostentação. Se você se vender para ele, você vai ganhar tudo isso, mas você vai ter que ser escravo dele até o final. Olhem muitos exemplos de artistas que estão aí ao redor do mundo, os famosos.
ostentando. Eles são escravos, eles vão ter que permanecer naquele tempo todo, senão eles não têm a glória, senão eles não têm o poder do mundo. E Cristo, o diabo oferece isso para Cristo nesse momento. Ele fala: vem para o meu lado. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. E já eu vou pular para Lucas, que Lucas tem um ponto nessa. Está falando da mesma coisa da tentação, não é? Mas João e Marcos não falam, mas Lucas fala também, mas ele fala algo que é adicional aqui para nós. Ele diz o seguinte, que nessa parte que ele mostra os reinos do mundo, ele diz assim, sempre quando eu estou sem fazer nada, os gatos dormem. Aí toda vez que eu levanto para gravar um vídeo, eles começam a fazer barulho. Olha lá, estão cavando a caixinha de areia ali, fazendo barulho. Mas deixa. Aí diz assim, nesse momento em que o Cristo está sendo convidado a ter todos os reinos do mundo, se adorar a Satanás, Satanás fala algo bem assim, ó. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Foram dados não, foram usurpados por você. Não é? Na verdade, com a transgressão dos primeiros pais e a sucessão de pecados que foi se seguindo ao longo dos anos, realmente ele acabou que tomou posse do mundo. E até hoje o mundo pertence a ele. O cristão ele tem que ser avesso a esse mundo. E toda essa glória falsa que o mundo oferece. E ele fala aqui que foi dado a ele, e ele dá a quem ele quiser. Então se você quiser, ele te dá. Se você falhar, ele vai te entregar essa glória, mas você vai ter que ser escravo dele. E ele fala aqui, ó: então se me adorares, tudo será teu. Da mesma maneira que o primeiro homem, Adão e Eva, foram tentados lá no jardim do Éden, tendo a plena consciência, estando bem alimentados, estando no auge de sua maturidade, eles caíram. Mas Cristo, fragilizado, 40 dias sem comer nada, e aí, será que ele foi derrotado? O que ele diz? Versículo 13. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Finalmente, foi derrotado. Nesse primeiro conflito aí, ó, Satanás foi derrotado. Ele já percebeu que algo grande estava por vir. E vamos ver aqui. Só vendo aqui uma conclusão, que Marcos, o Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte. Ele não fala esses eventos que ocorreram aqui em Lucas e em Mateus, as tentações de Satanás. Mas ele faz um resuminho aqui. Ele fala assim, no capítulo 1, versículo 12 de Marcos. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Beleza? Esta foi a tentação. E seguiremos no próximo vídeo.